Bom dia, todo mundo, novamente. Sejam bem-vindos. Bom, bom dia, Cláudio, tudo bem? Tudo bom, Cauê? Bom dia, pessoal. Antes da gente se apresentar, eu vou dar as boas-vindas para vocês no nosso novo espaço. Faz parte desse dia especial para recebê-los aqui. Bom, primeiramente, né, claro, falar do Grupo NTT. Para quem não nos conhece, somos parte desse grande grupo, né, que tem empresas de telecomunicação, empresas de data centers, empresas de pesquisa e desenvolvimento. O Grupo NTT junto tem uma receita anual de quase 93 bilhões de dólares, mais de 350 mil funcionários, acho que está do ladinho aqui. Mas alguns números aqui embaixo que nos orgulham em relação à pesquisa e desenvolvimento, inovação. A NTT é detentora de mais de 20 mil patentes, né? Nós somos mais de 5 mil profissionais de pesquisa e desenvolvimento, incluindo o nosso time no Brasil. É difícil uma empresa que faz pesquisa e desenvolvimento no Brasil, de fato. Vocês vão ter contato com algumas coisas que a gente desenvolve aqui hoje. E a gente colocou esses emojis atrás, não sei se vocês perceberam, porque se vocês usaram já um emoji hoje ou mandaram uma figurinha, usaram uma tecnologia que a NTT desenvolveu lá atrás, os protocolos de envio e recebimento de emojis e figurinhas foi a NTT que desenvolveu lá no fim dos anos 80, faz pouco tempo. Assim eu me sinto um garoto, né? Então sejam bem-vindos a essa empresa que inovação é a nossa base, tá? Bom, sobre esse espaço, né? Nós estamos aqui no Innovation One, uma iniciativa da NTT Data de estar dentro de um dos maiores hubs de inovação do mundo. O Cubo, se eu não me engano, é o quinto ou sexto hub de inovação maior do mundo, maior da América Latina. Uma parceria de longa data, já faz 4 anos que a gente está aqui dentro do Cubo. Nossa área de pesquisa e desenvolvimento já tem mais de 9 anos e um dos parceiros principais é o próprio Itaú e o próprio Cubo. Tá? É, a nossa presença aqui tem alguns motivadores, entre elas ser a porta para a nossa pesquisa e desenvolvimento ir para fora. Né? A gente começa muito dentro do laboratório, né? Muito cara daquela pesquisa e desenvolvimento do avental branco, e quando chega aqui no Innovation One, ela vai para a rua. Esse pilar de growth é o pilar, a gente fala que dentro da NTT são 350 mil funcionários, né? A gente tem tesouros escondidos de inovação. Então a gente traz esses tesouros para fora. Então aqui também é uma porta para que isso vá para a rua, essas ofertas que a NTT desenvolve. Como vocês descobriram hoje a do emoji. Muito da parte de ecossistema, a NTT vai desenvolver muita coisa nova aqui com o Cubo. O Cubo está em um momento muito especial, novo das startups. A gente está falando muito de deep techs com o Cubo. Então a gente faz parte desse momento de transformação do ecossistema. A NTT, o grupo NTT é uma empresa core, um grupo core de tecnologia, né? Então, um novo movimento de deep techs vindas do Brasil é um movimento que a NTT vai tocar junto com o Cubo. E claro, a parte de estratégia, a gente vai trazer aqui nessa sala onde vocês estão, todos os nossos clientes, para desenvolver novas estratégias e principalmente novos modelos de negócio baseados em tecnologias emergentes. Tá? Então é nesse espaço onde a gente vai ajudar os clientes a criarem esses novos modelos de negócio. Tá? A NTT Data tem um costume de fazer isso com os clientes, né? A gente não é uma consultoria simplesmente de colocar recursos, né, para um cliente para trabalhar, mas a gente é uma consultoria que gosta de criar novos negócios junto com os clientes. Tá? Então, essa é a NTT e esse é o Innovation One. Sejam todos bem-vindos a essa nova iniciativa da NTT Data no Brasil. Aqui um pouco como a gente produz inovação. Acho que todos conhecem o Hype Cycle, essa curva branca, né? Tem o Vale da Desilusão, depois o platô de produtividade. O que a NTT Data tenta fazer é essa linha laranja, né? Então, quando todo mundo está fazendo um marketing em cima da tecnologia, vocês lembram muito bem do metaverso, daquela onda. A NTT tentou desmistificar, alguns de vocês aqui falaram com a gente naquela época, a gente tentou desmistificar isso para os clientes e fazer pesquisa e desenvolvimento, para que eles não fizessem coisas à toa. Então, hoje, com a Spatial Computing, que foi o que veio realmente depois da onda do metaverso, a gente está saindo com pesquisas direcionadas, com business cases, então a gente consegue criar uma linha que percorre e diferencia os nossos clientes do platô de produtividade comum. Né? Então a gente tem essa pequena diferença aí do verde. Tá?
Bom, finalmente a nossa apresentação, Cláudio, por favor. Pra lá. Tudo bom, pessoal? Bom dia. É um prazer recebê-los aqui. Então, meu nome é Cláudia e hoje eu lidero uma prática de talentos e transformação organizacional aqui na NTT, né? Então, a nossa missão é justamente endereçar os desafios de pessoas, cultura, liderança, junto aí aos nossos clientes, né? Então, o Cauê vai falar bastante aí de inovações, de futuro, de tendências. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos desafios que a gente tem encontrado, né, e dos aprendizados que a gente também tem tido aí nessa jornada. Legal. Bom, eu sou o Cauê, sou Head de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento. A NTT sempre junta essas três coisas, né? Em alguns lugares a gente tem área de inovação, separada de pesquisa e desenvolvimento, mas aqui a gente acredita nessa prática que é compartilhada. Então a nossa área cuida desde ecossistema, novos negócios, até o desenvolvimento do laboratório em si mesmo, tecnologias core, que são inéditas no mercado, a gente registra patentes, então a gente cuida de todo esse entorno, tá bom? Vamos falar de robótica e inteligência artificial. Bom, eu acho que o tema ele diferencia um pouco daquilo que a gente tem visto no mercado, né? Geralmente a gente fala só de inteligência artificial, não é verdade? Mas a gente está percebendo uma nova onda muito boa dessa inteligência artificial sair da tela 2D, dela sair dos computadores através da robótica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como essa saída vai acontecer, mas a robótica ela vai ser a responsável por trazer a inteligência artificial para ambientes físicos como a gente está aqui, tá? E aí o que é robótica, né? Eu acho que tudo que está dentro dessa sala foi praticamente fabricado por robôs, pouca coisa não, inclusive a gente. Mas a maioria. Por enquanto. Por enquanto, Pô. é. Talvez alguns já tenham sido, né? A gente não Mas sabe. a robótica já é muito, muito presente na nossa vida. A gente confia na nossa vida, né? Quando a gente toma remédios, etc., faz algumas já cirurgias à robótica. E isso vai vir cada vez mais para dentro das nossas casas. Não em forma do produto manufaturado pela robótica no final, mas a gente trazer esse robô, né, para dentro de casa. Então, aquele cuidado paliativo com uma pessoa mais idosa, alguma ajuda que a gente vai ter dentro de casa para fazer alguma tarefa, estudos, etc., a gente vai ter o apoio dessa robótica pessoal. Principalmente no mundo onde a gente está invertendo a pirâmide de idade, né? A gente está ficando com a população cada vez mais idosa. No Brasil também vai acontecer uma hora. A robótica também, vocês vão ver aqui, ela é importante. Com alguns cuidados, né? Como que a gente tem de cuidado, Cláudia, para isso chegar da melhor forma possível? Exato. Adoro essas três palavras juntas porque é muito no que a gente acredita, né? A gente vai falar bastante desse conceito de humanos aprimorados. E humanos aprimorados, a gente não está falando aqui de ciborgues, né? Mas a gente está falando muito dessa potencialização das nossas capacidades por meio de uma interação sinérgica entre máquinas e pessoas, graças à evolução dos temas de tecnologia, né? Que estão aqui. Robótica, inteligência artificial, né? Automação. Mas a gente sabe que na vida real, então essa é a nossa visão, a gente realmente acredita muito nisso, tá? Mas a gente tem desafios aí pelo meio do caminho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios aí de adoção de IA, né? E como é que nós, seres humanos, né, temos, acho que como é que a gente está sentindo tudo isso, como é que a gente está vendo isso nos clientes, na sociedade. Então a gente vai falar sobre isso mais adiante também. Exato. Eu acabei não falando, mas a sessão de perguntas a gente deixou para o final. Quem estiver online nos ouvindo pode fazer também por chat, tá bom? A gente está estruturado aqui hoje de que forma? A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e robótica. Teremos duas demonstrações que são tecnologias desenvolvidas pelo nosso laboratório, ao vivo de fato. E depois a gente faz a sessão de perguntas e respostas, tá bom? E depois vocês podem experimentar também essas tecnologias. Fiquem à vontade, tá? Bom, falando um pouquinho aqui sobre robótica pessoal, a gente tem que dividir um pouco as coisas, tá? A gente vê as tecnologias e a intersecção delas como uma matriz, tá? Então, a robótica pessoal é o fim daquilo que a gente vai entender e ter contato, né? Então, como eu disse, aqui a gente tem umas imagens do Imperial College, que é uma universidade que a gente tem convênio na Inglaterra, de um robô tomando cuidado de uma pessoa,
que está a camada, tá? Mas que para isso aconteça, a gente tem um passo a ser criado antes, tá? E esse passo se chama Digital Twins, talvez uma das ciências mais importantes que vão acontecer aqui nos próximos anos, porque a gente precisa copiar ou entender alguns comportamentos humanos, né? Então, eu tenho que ser bem tratado por um robô. Com quem que eu vou aprender isso? Vou aprender com o próprio humano, né? Então, tem muitas coisas. Digital Twin é uma ciência muito grande. Existem mais de 50 tipos de Digital Twins. Mas é uma ciência essencial para que os robôs se comportem e que sejam implementados da forma menos, vamos dizer assim, abrasiva possível, menos ou mais aceitável possível, com mais harmônica, vamos dizer assim, que a gente já vai comentar sobre isso, tá? Bom, os Digital Twins eles se dão de duas formas. Ou eu tenho um Digital Twin que copia o comportamento de algo físico, pode ser uma pessoa, pode ser uma máquina, enfim. Ou eu tenho um Digital Twin que é comandado remotamente. Então, por exemplo, esse robô que está cuidando dessa pessoa poderia ser uma outra pessoa operando ele remotamente. Semelhante às cirurgias remotas que a gente está vendo que estão se popularizando, né? É engraçado que nós de laboratório, nós sempre achamos que as cirurgias iam ser talvez as últimas coisas a serem feitas remotamente, mas tiveram muitos estudos, conectividade melhorou, e elas são as primeiras da robótica pessoal ou cuidados médicos que estão chegando, e de forma muito precisa. Às vezes mais precisa do que ser operado por um médico equivalente no próprio país ou na localidade onde você está. Mas os Digital Twins, eles são um passo para que a gente chegue nessa robótica pessoal e nesses humanos aprimorados, né? A gente precisa replicar comportamentos humanos para construir esses robôs. E a gente tem na horizontalidade a inteligência artificial. Você já deve ter ouvido falar 95% dos eventos esse ano de inteligência artificial. Mas ela é uma horizontalidade, a gente coloca inteligência artificial hoje em tudo que a gente faz. Não tem mais escolha, ela veio para ajudar a gente, veio para tornar a robótica, tornar tudo que a gente faz melhor, ou para a gente executar menos trabalho operacional, e a imersividade, né? Então a gente tem cada vez mais tecnologias imersivas, óculos de realidade aumentada, virtual sendo desenvolvidos para que a gente opere e ensine esses robôs de uma forma que seja mais natural, né? Nas pesquisas que a gente faz no laboratório, o 3D é muito mais natural que o 2D. Nunca faz sentido um operador operar um robô por uma máquina, uma tela 2D, sempre por interfaces 3D, tá? Bom, esse é um banho talvez de laboratório, de definição de laboratório, né? A gente sempre faz essa pesquisa e desenvolvimento base, como o grupo NTT sempre faz. Queria que a Cláudia comentasse agora sobre como é que a gente traz isso para a rua com esse propósito, com harmonia, de uma forma que as pessoas recebam bem, adotem de forma coerente essa inteligência artificial e essa robótica. O que você acha disso? Então, vamos falar um pouquinho aí do que a gente tem experienciado aí na prática, né? Então, assim, do ponto de vista mais racional, acho que ninguém questiona essa questão da importância e da revolução que a gente está vivendo nesse mundo de hoje, né? Então, obviamente, trazer uma narrativa onde a gente deixe muito claro, né, a serviço do que estão todas essas evoluções, como é que elas se conectam com as estratégias organizacionais, com a nossa sociedade, e o que em última instância, né, cada um de nós aqui tem a ganhar com isso é super importante. Porque no final do dia, a gente sabe que ao mesmo tempo de que racionalmente ninguém questiona esses ganhos, seja do ponto individual, das organizações ou da sociedade, a gente também convive muito com medo, né? Medo de ser substituído, receio de parecer incompetente, porque eu estou utilizando ali umas ferramentas de GenAI, né? Então, isso não sou só eu que estou falando, acho que vários estudos mostram, né, que isso existe e acaba sendo uma grande barreira ali para adoção, né? Então, acho que o nosso propósito, né, é muito contribuir e compartilhar aí, né, com a sociedade todas as evoluções para que a gente consiga impactar e mostrar resultados tangíveis aí para a sociedade. Vamos pensar aí no número de novos trabalhos, novos postos, novos papéis que já estão sendo criados por conta aí da tecnologia, né? Vamos pensar aí nos trabalhos essencialmente operacionais que as pessoas fazem, que hoje em dia elas não precisam mais serem feitas por conta do avanço ali da robótica. Vamos pensar nas nossas vidas e como a nossa vida também está melhor, porque não preciso mais gastar horas lá gerenciando e-mails ou fazendo trabalhos mais operacionais que toda atividade tem, né? Então,
Acho que a gente acredita muito em trazer esse tipo de propósito. E harmonia no sentido, né, não são humanos versus máquinas, né, são humanos e máquinas. Então, como é que a gente cria justamente uma cultura, né, e um ambiente propício para que isso realmente aconteça. Legal. A gente vai fazer uma live na Twitch TV essa tarde também, para falar com o público adolescente sobre esse momento novo de inteligência artificial, carreira, se vocês puderem assistir também, ou tem um adolescente em casa. Essa ansiedade, Cláudia, né, de ter uma profissão. A gente, quem é mais velho, acho que acima dos 30 anos, viveu numa caixinha, né? Eu quero ser tal coisa. Eu costumo dizer, a gente de inovação, a gente nem imaginava que ia trabalhar com inovação, porque a gente é uma construção de coisas que foi acontecendo. E agora a gente tem inteligência artificial e a gente vai ter a robótica. Como é que você vê essa construção dinâmica, né, das carreiras, das pessoas, do que elas fazem na vida? Como é que você vê isso? Exatamente. Eu diria assim, acho que hoje em dia a gente está nesse momento onde a gente nem consegue imaginar todas as profissões que vão existir no mundo, né? Mesmo no horizonte aí de 10 anos. Então, o que eu diria ali para esse pessoal que está jovem é sim, acho que é super importante, não só para eles, mas para todos nós, independente do papel, é muito importante a gente ter essa questão do letramento em tecnologia, né? A gente não vai conseguir tirar o melhor proveito dela se a gente não se educar, se a gente não investir no nosso próprio upskilling, né? Então, e essa questão realmente de estar sempre com a mente aberta, né? Curiosidade, experimentação. Eu acho uma delícia, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem o mundo inteiro para poder experimentar, para errar. Acho que hoje em dia a gente tem uma cabeça muito mais aberta para isso, né? Versus aquelas carreiras mais tradicionais, né? Então, as próprias carreiras mais tradicionais, como os advogados, os médicos, né? Eles também estão muito diferentes já hoje em dia, né? Imagina daqui a uns anos, né? O médico tem que saber de robótica, já hoje em dia, né? Para conseguir também fazer trabalhos mais elaborados, mais complexos, né? Então, acho que essa questão ali da mentalidade, né? Eu diria para ele 2 conselhos: invista bastante no seu letramento tecnológico, entender de dados, e também seja muito curioso para você testar diferentes possibilidades sempre. Sim, isso é interessante porque os profissionais que já estão no mercado passam por esse mesmo processo, Uhum. né, de virar super-humanos. E o que a gente vê é que o ser humano continua como o centro da profissão, né? Eliminando, a gente consegue eliminar todo o entorno chato, vamos dizer assim, e a gente consegue gerar principalmente mais insights para que esse ser humano, esse talento, produza mais e melhor. Isso eu gosto muito. Isso é Isso verdade. é muito bom. Bom, é, aqui um pouquinho, né, sobre como a NTT Data faz isso. Vocês podem acompanhar cases nossos. A NTT Data participa e promove muito feiras de desenvolvimento tecnológico. Nós temos o R&D Forum, que é feito no Japão todo ano, e uma versão um pouco menor, que é feita nos Estados Unidos, pela NTT Research. Aqui são apresentados cerca de 150 projetos que têm as novas patentes da NTT Data, com vários níveis de desenvolvimento. Então, a NTT abre as portas para os seus clientes e para jornalistas irem lá nos visitar e conhecer a tecnologia da NTT. E aí, quando a gente passa, né, para o propósito, a gente está também na Expo Osaka 2025. Né? A Expo está aberta durante 6, 7 meses lá em Osaka. A NTT tem 5 mini pavilhões justamente para mostrar esse propósito. Né? Então, a gente traz tudo da nossa pesquisa e desenvolvimento para dentro desses pavilhões para mostrar esse propósito, que chega depois para a gente aqui nas filiais, vamos dizer assim, regionais, para a gente aplicar essa harmonia, né? Então, assim, a gente tem toda uma filosofia de desenvolvimento, uma responsabilidade social, aquele Szão do ESG faz muito parte do nosso pensamento quando a gente vai implementar coisas em clientes, tá? Bom, como é que a gente constrói esse futuro, tá? A NTT tem um jeito de fazer as coisas que ela costuma pensar no futuro. Tá? Existem várias técnicas de future thinking, vocês devem conhecer por aí, e a gente gosta muito disso. A NTT desenvolve tecnologia, desenvolve a aplicação das coisas dessa forma. Então o que a gente faz, estou espelhado aqui, o que a gente faz é uma escadinha e a gente coloca lá em cima aquilo que a gente quer fazer. Né? Então, no nosso caso aqui, a gente quer desenvolver esses humanos aprimorados que a Cláudia falou bem. Tá? Então, pessoas que
com a ajuda da inteligência artificial e principalmente com a ajuda da robótica, vão fazer mais e melhor, tá? Só que vocês concordam que tem um grande caminho para a gente chegar lá? Então a gente vai descendo essa escada, né, fazendo o backcasting, que a gente chama, para a gente construir esse passo a passo. Então, no passo anterior aqui, a gente tem os próprios robôs pessoais, né? Abaixo deles, os digital twins. Abaixo, os agentes de inteligência artificial, que vocês já devem ter bastante contato também com esse tema. E a IA conversacional, que foi o primeiro contato que nós tivemos. ChatGPT é uma IA conversacional, né? E aí a gente vai falar um pouco agora de projetos que a gente está fazendo para compor essa escada, para a gente chegar nesses humanos aprimorados. Já coisas, algumas com clientes, algumas em tempo de laboratório, mas a gente vai falar um pouquinho delas agora. A primeira que a gente vai falar é sobre essa IA conversacional e sobre a adoção de inteligência artificial. E aí eu vou falar sobre a minha adoção, Cláudio, e aí você fala se eu fiz certo ou errado. Mas a primeira vez que eu mexi no ChatGPT eu fiquei vislumbrado, mas depois de um dia eu já comecei a achar estranho, né? Porque a gente começa a fazer perguntas muito abertas, pouca especificidade. Depois a gente descobre que tem engenharia de prompt. Você tem que fazer uma pergunta como um especialista, né? Eles foram melhorando os modelos também, mas aí a gente enfrenta curvas de descida, a gente desanima, não lembra daquela ferramenta, volta, confia, não confia, fica sempre naquele mar naquela variância de confiança. Como é que a gente está fazendo? Porque assim, a adoção de IA conversacional ela é super importante para a gente ter esses humanos aprimorados. Como é que a gente está fazendo isso? Tá certo, boa. Você falou de alguns pontos bem importantes, Cauê, que a tua experiência pessoal reflete o que a gente vê em escala organizacional, né? Então, assim, a gente tem o privilégio realmente de trabalhar com grandes corporações que investem muito em tecnologia, né? E o que a gente vê é justamente o fator humano aí, né? Como sendo, quando a gente não endereça isso, quando a gente não é muito intencional, a gente não reconhece, né, tudo que envolve essa complexidade, geralmente as empresas, o número máximo que a gente vê são 20%. Geralmente elas ficam num índice de 20% de adoção, com muitos desses picos, né? Então você lança as novas ferramentas, vamos falar aqui dos chats da IA conversacional, por exemplo, né? Tem um pico ali de empolgação, então sobe muito esse nível de adoção, mas se você não faz nada, ele cai bastante drasticamente. Tipicamente, ela roda ali em torno de 20% de pessoas que realmente passam a utilizar aquilo no seu dia a dia de trabalho. Sozinhas. Exato. Tá. Então, o que a gente faz, assim, uma empresa que entende, né, acho que essas complexidades aqui do ser humano interagindo com a tecnologia, ele investe muito nesses programas estruturados de adoção, né, onde a gente trabalha muito forte essa questão de liderança, de cultura, uma estratégia muito forte de upskilling também, para que as pessoas consigam utilizar essas ferramentas da melhor forma dentro do seu contexto de trabalho. Então, a forma como o jornalista utiliza essas ferramentas é muito diferente de um engenheiro, por exemplo. Os casos de uso são muito diferentes, né, dentro de cada especificidade, né? Então, as empresas que estão conseguindo, de fato, né, vencer esses desafios, elas trabalham também muito com esses temas que são essencialmente humanos, né? Então, de novo, uma cultura que favoreça a experimentação, uma cultura que favoreça essa questão do lifelong learning, que vocês já devem ter ouvido falar, um investimento pesado em parte de treinamento, né, de upskilling dentro da sua realidade de negócio, né? Então, eu diria que quem está conseguindo sair desses 20% realmente também está investindo bastante no tema aqui de pessoas. E para ser competitivo, né? Exato. Porque depois que a gente aprende, depois que a gente passa por esse processo, a própria NTT aplicou nela mesma, obviamente, que a gente começa a entender melhor as ferramentas, a gente começa a se tornar um pouquinho super-humano, né? E a gente começa também a perceber quando outro conteúdo foi produzido por uma inteligência artificial, mas não tão bem curado. Então, essas jornadas de adoção, para mim, são essencialíssimas. E também essa consciência de que nem tudo é IA, né, pessoal? Uma coisa que a gente fala bastante também é isso. Às vezes, sei lá, uma melhoria de processo, a forma como você organiza os times, né? Isso já traz muito resultado ali nos seus indicadores, né? Então, acho que quando a gente fala de letramento, é também saber
onde é que a IA faz sentido, ela faz muito bem, e as limitações dela também, né? Então, acho que esse pensamento crítico é super importante. Sim. E uma diferença conceitual do que a gente trouxe dos super-humanos, que geralmente a gente fala que pessoas têm que curar resultados de IA. Aqui a gente está falando que as pessoas são ajudadas por IA, né? Então são, né? A IA vai criando insights para que viremos esses super-humanos aos poucos, Exato. né? Acho que é isso. Bom, mas não passou aqui. Agentes de inteligência artificial. É, A gente tem um projeto que foi desenvolvido esse ano, foi apresentado no DTW, Digital Transformation World, inclusive ganhamos o prêmio da melhor demonstração. O troféu está por aí, Marcelo? Esqueci de colocar ele para cá. Esse cara aqui. As fotos na internet, ele tá exatamente o Marcelo segurando o troféu. O DTW é uma iniciativa do TM Forum, que é um agrupamento de empresas de telecomunicação, exatamente como o GSMA. E lá tem uns projetos que se chamam Catalysts, que nós consideramos que são os projetos de inovação mais difíceis que tem para se ganhar no mundo. A gente desenvolve projetos durante o ano inteiro, a gente compete com outras 100, 120 equipes em algumas categorias. O que a gente fez esse ano foi desenvolver agentes de inteligência artificial públicos. Por quê? Ter um agente de inteligência artificial dentro de um sistema operacional, dentro de um ambiente controlado como o Office, não é tão difícil. Mas eu fazer com que o agente meu saia perguntando na rua, por exemplo, para as lojas, se tem uma promoção de uma camiseta que eu preciso comprar, é muito difícil. E a gente precisa desenvolver protocolos públicos de comunicação desses agentes uns com os outros, regras. Então a gente desenvolveu esse projeto com a Telefônica, com a TIM, com a Red Hat e mais algumas empresas para que isso fosse viável, né? Então a gente inclusive ganhou o prêmio, né? Ganhou na categoria que a gente estava. E essa é uma das demonstrações que a gente vai trazer ao vivo para vocês aqui hoje. Então imagine que vocês estão ali véspera de Natal, vocês têm aquela lista de presentes para comprar, e aí vocês precisam ir ao shopping. Então vocês vão falar: Hey Siri, ok Google, preciso comprar X coisa, X coisa, X coisa, YZ. Quando vocês chegarem no shopping, o agente de vocês, pela rede 5G, vai se conectar com os agentes das lojas e vai fazer uma negociação de preço, tamanho, descoberta de promoções e vai voltar para vocês essas promoções. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho essa demonstração ao vivo. A gente precisa de jornada de adoção disso também. As pessoas, né? Será que está negociando o preço certo? Será que não está? A gente tem uma série de tecnologias que comprovam essa honestidade, vamos dizer assim, de negociação, porque isso é muito importante. Os Mas lojistas precisam confiar na tecnologia, né, para Exatamente. compartilhar os dados. Mas é uma forma diferente de fazer agente de inteligência artificial, né? A gente tira eles de ambientes fechados. Não sei se vocês já têm contato com esses agentes das inteligências artificiais que a gente costuma usar no Office, etc., para colocar eles de forma pública. A gente diz que a gente está preenchendo os espaços com tecnologia. Inclusive, a gente chama isso de web espacial, né? Eu estou colocando a internet em espaços físicos, tá? Bom, e de Digital Twins? A gente tem dois casos também para comentar com vocês. O primeiro deles que está aqui, a NTT virou especialista em desenvolver pessoas digitais, clientes digitais. Nome acadêmico, Digital Twins de clientes, né? O nome mais comercial, Digital Personas. Então, o que é isso? Ao invés, quando eu vou lançar um produto, eu fazer uma pesquisa de mercado, né, fazer um focus group, a gente cria personas sintéticas, a gente cria clientes sintéticos para que o nosso cliente teste aquele produto. Tá? Então, uma série de dados etimológicos, regionais, geracionais, a gente coloca dentro desses digital twins de clientes e eles respondem de acordo com as perguntas que os especialistas que criaram os produtos e que estão desenvolvendo os planos de negócio fazem essas perguntas para esses focus group virtuais, vamos dizer assim. Inclusive, a gente consegue colocar esses clientes virtuais para discutirem um com o outro sobre o que está acontecendo. Tá? A NTT está fazendo isso na maioria dos seus clientes aqui no Brasil com resultados muito bons. Tem muito ROI nisso. Né? Então a gente consegue economizar muito dinheiro e perguntar para muito mais clientes sobre aquele produto ou não. Gente, isso vai desde a forma como a gente escreve um texto. Então escrevemos um texto para um determinado tipo de produto, até uma embalagem. Né? Então essa embalagem está te atraindo? Se não, por qual motivo? Então essa digital persona que a gente chama, esse digital twin de cliente, dá toda uma descrição sobre o que está acontecendo.
tá? E a gente também tem um outro Digital Twin, que a gente está fazendo de operações de telecomunicação, a gente vai fazer a demonstração dele também. As empresas de telecom, para testarem a irradiação de sinal 5G, os problemas que acontecem na cidade, elas têm que parar um quarteirão ou fazer como algumas empresas dos Estados Unidos que construíram mini cidades. O que a gente tem feito são digital twins situacionais. Então a gente constrói uma situação dentro de um digital twin, replica aquela situação e conectado nesse digital twin está uma infraestrutura verdadeira de uma empresa de telecom. Tá? Esse caso a gente apresentou também no DTW do TM Fórum e a gente vai apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho esse caso. Tá? Nesse caso, vocês vão ver que daqui a pouco a Marina vai apresentar para a gente, vocês são um gerenciador de frotas de carro. Né? Esses carros estão todos conectados numa rede 5G e a gente vai provocar um problema de sinal em um determinado quarteirão da cidade. E aí, pela infraestrutura 5G, a gente vai conseguir ver o que acontece, o que precisa para ser melhorado, e a gente consegue aplicar uma melhoria de sinal naquele lugar com a infra real. Então eu tenho uma infraestrutura real conectada dentro desse Digital Twin. Humanos aprimorados por imersividade. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, né? A gente vai ter robótica, mas o passo para a gente chegar a isso são esses Digital Twins, né? Para a gente aprimorar esses humanos, tá? Bom, vamos para essas demos então? Vamos primeiro para a demo dos agentes. Dá espaço aqui. Essa é a Marina. Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Explicando um pouco para vocês. A demo ela é dividida. Microfone, né, Marina? Desculpe. Obrigada. Aí. A demo tem 3 aplicações. Aqui é para vocês verem o que está acontecendo na cidade. Então a pessoa vai chegar aqui no centro comercial. Essa área é o que acontece com a infraestrutura de 5G. Né? Então a gente viabilizou através da infraestrutura essa conversa entre os agentes espaciais. Aí a gente tem uma aplicação que é um tablet, que replica o momento onde o comerciante cria o agente dele para fazer a venda do produto, a configuração. E a gente tem um outro celular que simula vocês saindo de casa para comprar os produtos. Exato. Vai lá. Por favor, se você puder segurar isso aqui, tá ótimo, obrigada. Então, assim como o Cauê explicou, eu vou começar com a jornada do retailer, a pessoa que está colocando a sua loja ali na web espacial. Então, assim que eu clico em Start, ele faz, através de uma API, uma verificação para provar que sou eu mesmo. Então, para eu não pegar um tablet de uma outra loja ou alguma coisa assim, é como se fosse uma verificação de identidade mais fluida. Então, aqui ele chama todas as outras APIs que a gente também usa nessa aplicação. E só por o intuito da demonstração que nós fizemos, aqui temos 3 opções de loja. Então, uma loja de eletrônicos, uma de roupas e uma de sapatos. Eu vou escolher aqui a de eletrônicos, e ele me dá 2 localizações dessas lojas, da qual eu posso fazer esse deploy do meu produto. Então, se eu clico na primeira aqui, ele me mostra... esse mapa, na verdade, ele é para ser um intuito de espacialidade, então é para exemplificar que é algo físico que a gente está deployando. Então, aqui eu tenho a localização de uma das lojas, e eu posso clicar para, por exemplo, selecionar a minha outra. Deixa eu Então, fazer uma observação. claro. Os agentes, eles são ativados de acordo com esse raio que foi criado. A gente chama isso de geofencing. Exato. Né? Isso é nativo agora nas redes 5G. A gente ajuda a desenvolver essas APIs de 5G. Tá? Então, o que ela está determinando é a área onde o meu agente de inteligência artificial vai começar a interagir com o agente do cliente. Por favor, Mari. Isso, então, assim que eu coloco essa área em volta da minha loja, eu tenho 3 opções de como o meu agente vai engajar com o cliente final. Então, seja oferecendo produtos novos, seja oferecendo produtos que estão com maiores descontos, por exemplo. Então, eu posso definir como que vai ser esse tipo de approach que o meu agente vai ter com o agente da pessoa que chegar nessa loja. Então, vou escolher aqui, por exemplo, o de oferecer os descontos, e aqui eu tenho um overview do que eu setei. Então, a loja de eletrônicos é uma loja um pouco mais, com uma maior quantidade de clientes, o cliente a 4,9 quilômetros ao redor da minha loja e com altos descontos. Então, assim que eu confirmo, ele cria o meu agente e faz esse deploy através da Spatial Web.
Dado público também, essa infraestrutura que a gente está usando está deployada na TIM. Tá? A TIM Isso. desenvolveu o back-end conosco dessa aplicação. Tá? Bom, Isso. Então, se vocês puderem reparar, a nossa área realmente aumentou ali no mapa e agora eu estou aqui com a Eva, que seria o nosso agente que vai nos ajudar a fazer essas compras. Então, quando eu começo, ela me faz uma saudação e já diz para mim: Ah, você está procurando por eletrônicos? Então, vamos fazer. Aqui é um questionário, na verdade, que, como essa aplicação foi desenvolvida para um evento, nós queríamos que ela fosse genérica e rápida das pessoas interagirem. Então, fizemos um breve questionário aqui do tipo: Você está procurando por eletrônicos? O que eu posso oferecer para você? Então, eu tenho opções de, por exemplo, um novo notebook, um smartphone, um smartwatch. Então, assim que eu seleciono, ele vai me perguntando alguns outros detalhes para que ele possa afunilar um pouco mais a minha escolha. Então, estou procurando para um que tenha um design bem legal. E qual que é o meu budget para essa compra? Então, colocar algo em torno de $1.000. E por fim, se eu estou aberta a novas novidades, né? Ou qualquer tipo de produto que já tenha sido lançado. Então aqui ele faz realmente um overview também das minhas escolhas. E assim que eu aperto em continuar, ele pergunta pela minha permissão se ele pode acessar os meus dados, a minha localização, para justamente fazer esse encontro quando eu chegar nessa área de geofencing. Então ele também registra a minha intenção. E aqui é onde eu começo a me mover. Então vamos supor que eu estou na minha casa e eu estou indo até um centro comercial, eu estou indo para o trabalho, enfim. E assim que eu chego nessa área de geofencing, a minha negociação começa. então além da loja que você criou, ele conversa com outras lojas também. Exatamente. Ele não foca apenas na loja que eu criei, ele conversa com todas as outras que estão disponíveis. E depois ele me dá as opções justamente da loja que eu posso escolher. Enfim, eu tenho. A gente pode clicar na loja e ver a conversação. Isso. E aí, curiosidades de pesquisa e desenvolvimento. É uma conversa super sem graça, com uma frase só, porque a inteligência artificial ela já fala tudo que é para ser dito na mesma frase. Não é como nós, né? Que nós vamos entregando aos poucos os dados. Exato. E assim que eu seleciono, ele finaliza toda a compra através da aplicação. A gente guarda essa conversa e ela é feita em português justamente para se tiver que termos algum tipo de auditoria. A gente sabe que as empresas de telecom elas são muito auditadas. Então, por pedido deles, isso é feito na língua corrente daquele país. Tá? Existem linguagens de troca de mensagem específicas entre inteligência artificial, mas é feito dessa forma para ajudar para auditoria. A gente vai falar agora sobre a próxima demo, que é a demo de Digital Twins situacional, que eu falei para vocês. Né? Onde a gente provoca um teste em uma determinada região da cidade para testar o. Tô na frente. Aqui eu vou só pedir um segundinho que eu vou espelhar o óculos no computador. As duas demos, depois vocês fiquem à vontade para fazer vocês mesmos, tá? Tchauzinho. Hello. Bom, o Apple Vision Pro é um dispositivo essencialmente de Spatial Computing, realidade mista, onde a gente continua na maioria dos usos e aplicações vem do ambiente. E a gente preenche esse ambiente com objetos 3D que fazem sentido naquele contexto. Então alguém me perguntou sobre enjoo mais cedo, sobre motion sickness, acho que foi a própria Fui eu. Cláudia. No Vision Pro a gente não tem motion sickness, a gente dificilmente passa mal com ele, porque a gente continua vendo o ambiente. Tá? A Apple tratou muito bem essa parte do motion sickness com o Vision Pro. Perfeito. Aqui no começo é mais para ambientar a pessoa de como ela pode interagir com o óculos, então vamos fazer uma analogia ao swipe to unlock, seria um place the car on the dock aqui, que é só para a pessoa realmente entender o que ela está fazendo. E como o Digital Twin foi feito na cidade de Copenhague, nós temos aqui algumas outras opções, mas eu vou justamente selecionar o mapinha. E aqui na minha esquerda eu tenho o meu painel de notificações e eu já vejo que eu tenho um problema justamente na minha frota de Copenhague. Então assim que eu clico, eu tenho um Digital Twin da cidade. Eu posso manipulá-lo. Realmente chegar bem perto, escalar.
E aqui, nesse centro, é justamente a área vermelha na qual o Digital Twin mapeou e colocou que a minha região está com instabilidade. Então, por exemplo, se eu pegar esse meu carrinho aqui do mapa e colocá-lo aqui na minha direita, eu tenho um painel vendo a stream dele. Então, ele está passando justamente nesse cantinho aqui, só que a qualidade de stream está muito ruim. Então, ele pode vir a causar algum tipo de acidente. Então, só por comparação, vamos pegar um carro que esteja melhor. Então, ele realmente flui no ambiente. Deixa eu só comentar, Mari. Esse projeto foi desenvolvido com 23 operadoras. A gente bateu o recorde do Catalyst. Foi. Entre elas também Telefônica, Vodafone. E a Toyota entrou com a gente para desenvolver os carros exatamente com o mesmo comportamento de conexão quando o carro se conecta com uma rede 5G. Tá? Então tudo isso foi homologado pela Toyota como o carro se comunica. Tá? Isso. Então, aqui na minha esquerda, eu vou selecionar a minha área. E eu tenho uma oferta de Quality on Demand, justamente a API da qual foi citada. E eu posso escolher entre 2 tipos de pacotes. Vou escolher este pacote aqui da direita. E aqui ele me fala quais são os veículos que estão justamente nessa área aqui. Então, vocês podem ver, eles têm os IDzinhos deles aqui. E assim que eu pressiono o boost, esses carros instantaneamente recebem essa qualidade. E eles voltam a fluir normalmente. Qual que é a situação global aqui comercial? As operadoras do futuro, quando oferecem esse serviço de Open Gateway, esses serviços podem estar disponíveis naquele momento. Um deles é o Quality on Demand, que é oferecer mais qualidade de banda. Então, por exemplo, vamos supor que uma operadora quer, o Cauê precisa naquele momento de Quality on Demand para jogar ou assistir Netflix. A operadora A pode vender o pacote de serviço da operadora B. Então é exatamente isso que aconteceu. Os carros estão conectados por uma operadora, aquela operadora ela está com um problema dentro de um quarteirão, e o próprio operador de frotas consegue comprar um pacote de uma segunda ou terceira operadora para resolver aquele problema de conexão. As redes 5G permitem isso. Tá? Esse é o situacional que foi trazido para cá. Exatamente. Eu também posso, para não ficar tendo essa manutenção de ficar olhando quais são os carros que estão chegando na minha área, justamente ativar esse boost automático que toda vez que um carro entrar nessa região, ele já recebe automaticamente esse novo pacote de dados. É isso. Caso vocês queiram ter contato aqui com o Apple Vision Pro, estejam à vontade. Sim. Acho que a Flávia quer fazer um encerramento. Bem, primeiramente eu queria muito agradecer a presença de vocês. É a nossa primeira edição, é a quinta e a primeira presencial. Eu gostei muito desse modelo presencial, de poder encontrar vocês, trocar ideias, tomar um café. Eu acho que poderíamos adotar presencial, né? Acho que a discussão é latente, a AI tem muitas camadas, né? E a gente falando aqui de como a gente trabalha nos nossos clientes, eu acho que a NTT tem um papel fundamental, de que foi comentado aqui, de implementar a AI com responsabilidade, né? Eu gosto desses 2 mundos, a tecnologia e as pessoas, né? Eu acho que essa discussão é importante. Eu, como gestora, dentro de casa, falando de dentro de casa, como gestora de marketing, eu tenho 27 pessoas hoje, e marketing está sendo extremamente impactado pela inteligência artificial, né? E eu acredito muito o que foi discutido aqui, que é essa questão da cultura das empresas, como você lidar com isso. E a NTT, ela tem essa visão de que as pessoas façam parte desse processo. Então, quando eu vou implementar qualquer processo de inteligência artificial na minha área, tem alguém do meu time envolvido nesse processo, para que ele seja responsável por aquilo, para que ele entenda, para que ele consiga. Então, eu acho que a cultura da empresa é extremamente importante. Então, obrigada, Cauê, sensacional, obrigada mais uma vez. A gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando. Cláudia também, muito obrigada. A quem esteve online conosco também, muito obrigada. Espero que vocês possam estar no próximo aqui presencialmente. Queria agradecer a Melinda, que é a nossa rede de PR América Latina. Esse evento também acontece na América Latina virtualmente, né? A gente faz uma edição em espanhol para todos os demais países da América Latina. Não sei se a gente já tem o tema da próxima. Ainda não, mas em breve a gente divulga. A Burson, muito obrigada também por estarem aqui, nos ajudarem a conectar com os jornalistas. Humberto também, gerente PR. E, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem à vontade aí para experimentar os óculos, e a gente se vê no próximo encontro. Tá bom? Sim.